Olá, pessoal da Geometria Analítica! Em todas as nossas videoaulas anteriores, só lidamos com dois tipos de espaços vetoriais, o R2 e o R3, nos quais podemos olhar para certos tipos de objetos geométricos, como por exemplo as cônicas e as quádricas. Isto só foi possível graças a uma estrutura presente nestes espaços, uma soma de vetores, produto de vetor por escalar, produto interno entre vetores, que nos levou a uma norma, nos possibilitando calcular dentro desses espaços a norma de vetores, a distância de um ponto ao outro e até ângulo entre vetores. Quero agora aproveitar esta experiência adquirida para expandir os nossos estudos para os espaços Rn, onde perdemos a representatividade geométrica. Por exemplo, em R4, não faz sentido fazer esboços de superfícies e de retas, mas isto não nos impedirá de estudar nestes espaços toda a estrutura algébrica que já conhecemos para R2 e para R3. Este é o objetivo, então, desta videoaula. Vamos adiante? Bom estudo a você! Muito bem, pessoal. O convite nesta videoaula vem no sentido de estudarmos, a partir de agora, outros tipos de espaços diferentes daqueles que estamos acostumados a lidar até agora. Estou falando especificamente dos espaços euclidianos Rn. Espaço euclidiano significa um espaço onde eu posso efetuar algum tipo de medida, pelo menos aquelas usuais, distância de ponto a ponto, comprimento de um vetor e até mesmo falar da noção de ângulos. E aqui vamos tratar dos espaços euclidianos Rn, espaço vetorial real, cuja dimensão é n. Para compreender melhor quem são esses espaços, recordemos novamente quem são R2 e R3. O R2 é o espaço euclidiano de duas dimensões gerado por esses dois vetores canônicos, I e J. E toda a geometria que necessitamos desenvolver dentro desse espaço é feita a partir de uma representação geométrica como esta, onde os eixos x e y são dispostos de maneira ortogonal, onde destaco aqui dois representantes dos vetores I e J, geradores do espaço geométrico R2. E o espaço vetorial R3, por sua vez, é aquele gerado por esses três vetores canônicos, onde x, y, z percorre todo o conjunto de números reais. O conjunto de todas essas combinações lineares constitui a definição analítica do R3, cuja representação geométrica é essa que nós estamos acostumados a fazer, onde esses eixos estão dispostos 2 a 2 perpendiculares. Olha só, toda a geometria desenvolvida dentro desses dois ambientes geométricos, a partir desses dois conjuntos, só foi possível graças a uma estrutura advinda de uma soma de vetor, de um produto de vetor por escalar, de um produto interno entre vetores e de uma norma de vetor. E deste modo, essa estrutura, acompanhado das suas propriedades, nos possibilitou estudar conceitos geométricos e objetos como retas, planos, cônicas e quádricas. Quero aproveitar o momento para rememorar o que é um espaço vetorial. Estes dois conjuntos, munidos destas duas operações de vetores, e satisfazendo aquelas 8 propriedades que nós vimos lá no início dos vídeos, aquelas propriedades envolvendo essas operações, como por exemplo a comutatividade da adição, a associatividade, a existência de elemento neutro da soma, a existência de inverso aditivo, a multiplicação de um vetor em relação à soma de escalares, etc. Esta estrutura que nós chamamos de espaço vetorial. O espaço vetorial não é só um conjunto com operações, é um conjunto com suas operações, mais as propriedades advindas dessas operações.
Essa estrutura de espaço vetorial já nos possibilita estudar muitas propriedades dentro deste ambiente, mas ela ainda pode ser enriquecida. Posso colocar aí dentro do produto interno uma norma de vetor. Agora esta nova estrutura, junto com suas propriedades, propriedades de soma de produto de vetor por escalar e as propriedades de produto interno e de norma. Agora esta nova estrutura aqui enriquecida, que nós chamamos de espaço euclidiano R2 ou R3. Então eu estou falando de espaço vetorial no qual, onde eu também posso efetuar algum tipo de medida. A proposta agora é fazer o mesmo em Rn. Sair do convencional R2 e R3, aproveitar a experiência que lá nós adquirimos para fazer o mesmo agora dentro deste ambiente. Neste sentido, minha primeira providência é descobrir dentro do novo ambiente os correspondentes destes vetores. Por isso que eu defino estes elementos parecido com matrizes linha, onde este 1 aparece justamente na 10ª coluna dessa matriz, de modo então que nós temos n elementos assim. Por exemplo, E1 aparece 1 na primeira entrada e 0 nas demais. O E2 aparece 0 na primeira entrada, 1 na segunda e 0 nas demais, e assim por diante. Estes elementos base me permitem agora definir o Rn da mesma forma como definimos o R3, como sendo o conjunto de todas estas combinações lineares com estes escalares percorrendo os reais. No entanto, não vamos usar aqui essa notação de soma, vamos preferir a notação de n-uplas, de números reais. Então, se eu pego um x dentro desse espaço, ele tem essas n-uplas. Se eu pego um y, vão aparecer y1 até yn. E deste modo acabamos de definir o que é o Rn, o conjunto de todas as n-uplas de números reais. Então eu vou munir este conjunto com uma soma de vetor e produto de vetor por escalar, de modo que ele passe a ter uma estrutura de espaço vetorial. Dados então dois vetores x e y em Rn, a soma de x com y é tão somente a soma de suas respectivas coordenadas. Embora existam outras formas de definir soma dentro desse espaço Rn, aqui nós estamos considerando a soma usual. Também é usual o produto de vetor por escalar, onde o escalar real entra em cada uma das coordenadas do vetor x de Rn. De modo então que este conjunto, munido com estas duas operações, satisfazem aquelas propriedades de espaço vetorial. Sendo que estas quatro propriedades referem-se somente à adição de vetores em Rn, a comutatividade, associatividade, a existência de elemento neutro e a existência de inverso aditivo para cada vetor de Rn. E as quatro propriedades envolvendo soma de vetor e produto por escalar. Aqui a distributividade do escalar em relação à soma de vetores, a distributividade de um vetor em relação à soma de escalares, a associatividade de produto escalar multiplicado por vetor, e por último esse produto do escalar 1 por qualquer vetor do espaço reproduzindo o próprio vetor. Deste modo, este conjunto de n-uplas de reais, munido dessas duas operações envolvendo vetor e produto por escalar, satisfazendo essas 8 propriedades, é o que nós chamamos então de espaço vetorial Rn. Essa estrutura de espaço vetorial já é suficiente para desenvolver aqui dentro muitas propriedades e estudar muitos conceitos. Mas como também desejamos efetuar medidas dentro deste espaço, precisamos enriquecer esta estrutura com um produto interno. E de acordo com a nossa experiência já adquirida em R3, vamos definir o produto interno de x com y como sendo aquele produto usual, ou seja, esta soma de produtos de coordenada a coordenada de cada um dos vetores.
Há outras maneiras, há outros tipos de produto interno dentro desse espaço, mas aqui consideraremos este produto interno usual. E definida a operação de produto interno entre dois vetores de Rn, tendo como resultado o número real, vamos às propriedades que satisfazem esta operação. Em primeiro lugar, o produto interno de um vetor por ele mesmo é sempre um número não negativo. E só é zero quando este vetor for nulo. A comutatividade do produto interno e o escalar saindo da primeira e da segunda coordenadas do produto interno. Em 5, a distributividade de um vetor em relação à soma de outros dois, dando esta igualdade. A presença deste produto interno dentro do espaço vetorial Rn nos leva imediatamente à definição de uma norma. E da mesma forma como definimos em R3, a norma do vetor x é a raiz quadrada do produto interno de x com x. Isto é, a norma de x é a raiz quadrada desta soma de quadrados. Segue então que esta norma dentro de Rn coincide com aquela norma usual de R2 e de R3. As principais propriedades que envolvem essa função norma são estas 5. A primeira delas diz que a norma de um vetor é sempre um número não negativo. E este número é zero se e somente se x é o vetor nulo. E a terceira é a propriedade do escalar, que sai da norma em valor absoluto. A quarta é a desigualdade triangular. A quinta propriedade nos dá uma estimativa deste número real. O produto interno de x com y não ultrapassa este produto de constantes em valor absoluto, a conhecida desigualdade de Cauchy-Schwarz. Interessante que, mesmo não tendo sentido geométrico, dentro deste espaço é possível falar de ângulo entre dois vetores x e y. Justamente o que nos possibilita esta definição é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Note que essa desigualdade é equivalente a essas duas desigualdades em destaque, nos dizendo que quaisquer que sejam os vetores x e y, este quociente de números reais está sempre entre menos 1 e 1. Ocorre que o intervalo fechado de menos 1 até 1 é justamente o conjunto imagem da função cosseno no intervalo de 0 até π, razão pela qual definimos o ângulo entre x e y como sendo aquele cujo cosseno é este quociente de números reais. E este ângulo, por definição, está sempre entre 0 e π radianos. Em particular, o ângulo entre 0 e x é igual ao ângulo entre x e 0, que é π sobre 2 para qualquer x em Rn, inclusive para x igual ao próprio zero. E aqui cabe uma observação. Enquanto em R3 nós tínhamos a noção de ângulo negativo, o ângulo lá poderia variar entre menos π até π, aqui não. Aqui neste contexto, o ângulo é sempre não negativo, menor que π radianos. Para encerrar a videoaula de hoje, eu recordo também o conceito de vetor unitário em Rn. Um vetor de Rn é dito unitário quando a norma desse vetor é 1, ou seja, quando a soma desses quadrados é igual a 1. Onde cada uma dessas parcelas representa uma das coordenadas do vetor x. E de modo geral, quando x é um vetor não nulo em Rn, então este vetor aqui normalizado, ele é sempre unitário. É isso aí, pessoal. Deste modo eu encerro aqui esta videoaula, onde eu tratei sobre o espaço euclidiano Rn. Apesar de não termos uma representação geométrica, podemos desenvolver todos os conceitos analíticos dentro desse ambiente. O restante é com você, porque para frente há muito que aprender ainda. Bom estudo e até o próximo vídeo.